Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Filipenses, no versículo 2, capítulo do 8 ao 11, que diz assim: irmãos, eu peço que os irmãos me ajudem, irmãos, curtindo o canal. Muitas pessoas ouvem, mas não deixam suas curtidas, nem comentário. Peço que os irmãos me ajudem compartilhando também a palavra do Senhor. Versículo 9: Por isso Deus também o exaltou ao máximo, lhe entregou o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vemos aqui, irmão, que o Senhor, ele veio como um ser humano. Ele se humilhou como ser humano, porque ele vivia na glória. E ele, por amor, e o Pai também por amor enviou ele a nós, para que agora a verdade da palavra fosse entregue. E ele, sendo carne, tendo os desejos da carne, nunca pecou em nada. E Deus deu tudo para ele. E mesmo ele sabendo, lá no monte da transfiguração, no monte Tabor, onde que fica mais exatamente a tribo de Isacar, tem 520 metros de altura esse monte Tabor. E nós imaginamos, irmã, como que Jesus com os seus discípulos conseguiram chegar lá. Porque a pé dá em torno de 1 hora e pouquinho a pé. E olha a distância de Jerusalém, né? Então, lá, quando Elias e Moisés apareceu para ele, Jesus deixou seus discípulos, eles acabaram dormindo, estavam cansados, e o Senhor pediu para vigiar, eles acabaram dormindo. E aí Jesus vai, ora, e aparece então Elias e Moisés. E Elias e Moisés vai falar agora, vai dizer para ele que ele será morto, ele passará pela cruz e que ele será ressuscitado ao 3º dia. Então vocês imaginam, irmãos, Jesus, ele é santo e sempre foi santo. Mas ele estava sujeito à carne humana, a desejos humanos, o medo, a aflição. Ele ficou tão aflito, tão nervoso, mediante o que iria acontecer, que Jesus orava e saía sangue junto com o suor dele. Então vocês imaginam, irmãos, a gente saber por que muitas das vezes o Senhor, ele não fala das aflições, das dificuldades que a gente vai passar. Muitas das vezes você vê o ímpio tranquilo, sem enfermidade, sem nada, prosperando. Mas tem muitos poréns também por detrás disso. Nós vemos que também nós passamos por provações para poder receber a vitória. Ninguém ganha a vitória sem receber uma provação primeiro. Mas muitas vezes também o ímpio parece que ele nunca está passando provação, parece que está sempre na bênção, né? Mas muitas vezes ele é mais prudente que a gente. Ele é prudente em pagar as contas. Por isso que o Senhor fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quer ter um bom nome na sociedade, quer ter um score alto,
paga as contas em dia que você vai ter um nome limpo, você vai ter um nome bom na praça. Muitas vezes o ímpio faz isso. Ele age com prudência, às vezes a gente não age com prudência. E aí, então, o que acontece? Então, irmãos, Jesus, né, sendo prudente, Jesus era prudente. E ele sendo prudente, ele nunca pecou em nada. E assim, o Senhor deu para ele toda a autoridade, principalmente sobre as potestades e malignas, né, que foram feitas também para a glória dele. Porque muitas das vezes o inimigo se levanta e o poder do nome de Jesus destrói as armadilhas de Satanás. Porque o Senhor, ele veio para desfazer as armadilhas de Satanás, os laços de Satanás contra nossas vidas. E naquele grande dia, todos vão se prostrar perante ele. Mas hoje, nós se prostramos sim perante ele, os que estão no céu, os anjos, nós aqui na terra, os servos de Deus, nos prostramos perante o Senhor. Eu me prostro perante o Senhor para fazer essa palavra. Eu sempre faço a palavra de joelho perante ao Senhor. Quando Jesus ele foi para o Hades, ou quando ele pode ir, não sei, só a gente não sabe, mas toda vez que o nome dele é proclamado, os anjos partem em retirada e os anjos se prostram perante o Senhor com muito temor. Muitas vezes o ser humano ele não tem esse temor que às vezes os demônios têm. Então, irmãos, a gente tem que ser mais vigilante, mas contudo Deus ainda tem grande misericórdia de nós, porque eles não tiveram essa misericórdia, porque eles estavam lá e se rebelaram contra Deus. E nós, pela misericórdia do Senhor, o Senhor sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos, mas o Senhor aguentou obediente até a morte da cruz. E assim nós temos que aguentar as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas lutas. E o mais difícil ainda vai por vir, porque hoje nós estamos na bênção. Nós somos atacados pelo inimigo, mas a gente clama o sangue de Jesus, o inimigo bate em retirada. Aquele que se levanta contra a gente perdoa. A gente até ajuda ainda. Então, irmãos, o mais difícil é quando você está na enfermidade. Por 2 motivos também. Porque muitas vezes é permissão de Deus e outra é seta de enfermidade que o inimigo coloca. Mas, mediante as lutas e as aflições, irmãos, como é bom a gente ficar firme na presença do Senhor. Porque mediante a toda aprovação, a toda luta, você vai receber em dobro. Eu estou recebendo em dobro porque passei 2 anos sendo provada por Deus. Vivendo de cesta básica. Hoje estou recebendo em dobro o que Deus permitiu que eu perdesse. Ele está me devolvendo em dobro. Tudo o que eu perdi. Levantando profetas e me entregando palavras de esperança. Sonhos que eu tinha no meu coração. Ele vendo os meus sonhos, mas passei por todas as provações possíveis. Que eu achei que eu não iria conseguir, mas só consegui porque o Senhor estava comigo. E hoje estou recebendo todas as bênçãos do céu, tanto material como espiritual. Então, irmãos, fique firmes.
que Deus tem grandes e grandes vitórias para aquele que aguentar a provação, vai receber a sua bênção aqui na terra, com certeza. E depois a salvação e o galardão mediante as obras que você fez ao Senhor. Então, eu peço que os irmãos compartilhem essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.